Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Hoje nós temos aí o nosso momento de revisão e eu já convido todos vocês para ficar atentos para a gente ir relembrando pouco a pouco tudo que nós vimos na quarta unidade. Vamos lá? Muito bem, então já comecem aqui observando o nosso cenário. O que esse cenário tem a ver, hein? Será que tem algum conteúdo aí que a gente trabalhou sobre lutas indígenas corporais? Se vocês disseram que sim, está correto. Então, a nossa primeira aula da quarta unidade foi a respeito das lutas corporais indígenas. E vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula? Vamos lá. Então, a gente começa relembrando que essas lutas corporais indígenas, elas são as lutas mais antigas praticadas no Brasil. Que dentro da cultura indígena ela tem um papel super importante, porque ela está ligada a questões ritualísticas, né? Desculpem mais uma vez, está ligado à questão de rituais e crenças indígenas. Tanto é que elas são utilizadas aí em alguns eventos ritual comemorativos, tá bom? E na atualidade ela é praticada tanto por homens quanto por mulheres. E durante a nossa aula eu apresentei 3 para vocês, mas existem outras, tá? Então vamos relembrar. Aqui nós temos o Idijaçu, no meio o Aipenquit e lá no finalzinho o Uca-Uca. Então são as 3 lutas indígenas que nós vimos, né? Cada uma relacionada às suas características, a forma como ocorria cada uma delas, e é isso que nós vamos relembrar neste momento, iniciando ali pelo Uca-Uca. Vocês lembram o que acontece? Então olha só, o primeiro ponto que nós vamos relembrar é que a Uca-Uca ela é praticada por vários povos indígenas. Entre eles nós temos os xinguanos, os bacairi, os camaiurais e os chavantes. E o Uca-Uca ela é praticada durante o ritual Quarupi, né? E tem lá nesse ritual um simbolismo competitivo. Para quem não lembra o que é o ritual Quarupi, é o ritual que homenageiam os mortos, né? É praticamente a despedida deles dos entes queridos, tá? Lembrando que o Uca-Uca ele está inserido aí nos Jogos Mundiais Indígenas, desde a primeira edição. E para acontecer cada uma dessas lutas, nós sabemos que há uma preparação dos lutadores. Vamos relembrar o passo a passo aí da preparação para o Uca-Uca. Primeiro, que é importante a gente lembrar que eles treinam todos os dias, é como se fosse um profissional de alto rendimento, tá? Lembrem-se que ele tem um caráter competitivo, essa luta, né? Antes da luta, apesar de assim como eles treinam todos os dias, eles têm uma preparação um dia antes da luta, ou até mesmo horas antes da luta, que é a preparação do corpo, tá? Então, primeiro eles vão arranhar o corpo deles com dente de peixe-cachorro, são dentes afiados de um peixe, tá? Logo depois que eles arranham, né, o seu corpo, eles vão colocar ervas sobre esse ferimento causado pelo dente, né? E isso tem um simbolismo muito grande, que simboliza, né, que eles vão ficar mais fortes. Logo depois desse início, eles vão pintar o corpo como forma de intimidar o adversário. É uma forma de dizer que eles estão fortes, que eles estão preparados para o combate, tá bom? Prosseguindo, como será que acontece a luta mesmo, hein? Então, primeiro, a luta inicia quando o dono da luta, que é um dos lutadores, ele caminha até o centro da arena e chama o seu adversário, tá bom? Os lutadores eles vão girar em círculo com o olhar fixo no seu oponente, logo depois eles vão se ajoelhar e vão se agarrar. E o objetivo é qual? Projetar o adversário ao chão,
Então, é desta forma que ocorre o uka-uka. Prosseguindo, vamos relembrar aí do Aipenquit, tá? O Aipenquit, assim como o uka-uka, está presente em vários povos indígenas. Entre eles está o Paracatejê Gavião, do Pará, e dos Tapirapé e Chavante, do Mato Grosso. Essa luta corporal indígena, ela é praticada como modalidade de demonstração. E não existe um juiz, e sim o dono da luta. Então, no Aipenquit, né, os lutadores, eles têm a função de fazer o combate e de reconhecer a derrota, a vitória ou o empate durante a luta, tá bom? Vamos ver agora como ocorre o Aipenquit. Vamos lá? Os atletas, eles já iniciam a luta em pé, diferente do uka-uka que se ajoelha, eles já iniciam a luta em pé, tá? Os atletas, como eu falei para vocês, não tem juiz nessa luta, então eles têm que reconhecer a derrota, a vitória, o empate. Outros pontos é que as mulheres dessa etnia, elas não lutam, os cunhados não podem lutar entre si, e o vencedor da luta ganha reconhecimento e respeito de todos. Lembrando que uma característica muito forte em relação ao Aipenquit é que após o combate, o que acontece? O vencedor, ele vai abrir os braços e vai dançar em homenagem ao pirarucu em volta do seu oponente, ou seja, do adversário que ele derrotou, né? Prosseguindo, nós chegamos ali no Idjaçu. O Idjaçu, luta corporal indígena, praticada pelos Carajás. E essa luta também é praticada como modalidade de demonstração, certo? E como é que ocorre essa luta? Vamos relembrar. Olha só aí. Os guerreiros, eles iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura. E o objetivo é o mesmo das demais, né? É projetar o adversário com as costas no solo. O atleta vencedor vai abrir os braços e vai dançar em volta do seu oponente, cantando e imitando uma ave. Então já dá para a gente perceber a diferença aí entre o Aipenquit e o Idjaçu. Um está relacionado à questão de imitar um peixe e o outro a uma ave, tá bom? E para vocês relembrarem cada uma dessas lutas, vamos assistir um vídeo agora. Muito bem, viram? Bem interessante, né? Cada um aí com as suas características. E assim nós vamos prosseguindo o nosso momento de revisão. E eu já peço que vocês observem aqui o cenário que eu estou, um cenário maravilhoso, né, que transmite aí tranquilidade. Então, nesse momento, nós vamos iniciar aí a nossa revisão sobre as práticas corporais de aventura no meio urbano, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, a gente começa relembrando aí a definição. O que seriam essas práticas corporais? Como é que se originou? Por que trouxeram para o meio urbano? Vamos relembrar? Então, olha só. Primeiro, as práticas corporais de aventura, elas são aqueles esportes com maior grau de risco físico, né? E elas estão classificadas em esportes de aventura na natureza e esportes de radicais urbanos. Bom, prosseguindo, nós vamos ver que as práticas de aventura urbana, elas vieram aí das práticas de aventura na natureza. Só que quando ela chegou aqui no meio urbano, ela sofreu adaptações, justamente para quê? Para extrair as melhores experiências, para quebrar a rotina do povo que vive na cidade. Alguns exemplos são o skate, o le parkour, o slackline, a patinação, dentre outros, tá? Então, mais uma vez,
A prática de aventura urbana, ela veio da prática de aventura na natureza, só que na urbana ela sofre algumas adaptações, precisa de alguns equipamentos também. E uma delas, que nós falamos na nossa aula, foi a patinação urbana, que é o quê? É uma prática corporal de aventura que vai de um simples passeio pela cidade até um emocionante percurso com manobras radicais. Lembrando que para praticar a patinação urbana, nós temos que tomar aí algumas providências, alguns cuidados com a nossa própria segurança. E aí a gente precisa utilizar alguns equipamentos. Vamos ver quais são. Primeiro, patins, né? Para fazer a patinação a gente precisa do patins. Logo depois nós temos os protetores de joelho. Depois nós temos os protetores de cotovelo, os protetores de pulso e o capacete. Então, todo esse material é necessário para que a gente pratique aí a patinação de forma segura, né, para a gente não se machucar, tá bom? Então, mais uma vez, esses aí são os equipamentos necessários. Bom, e dependendo aí da modalidade que a gente pratique, né, ele vai exigir aí algumas habilidades a mais, outras, uma segurança maior em relação aos equipamentos. Então, agora eu quero que vocês vejam, na verdade, relembrem algumas modalidades de patinação urbana. Vamos lá? Então, a gente tem a patinação de recreação, que ela é aquela patinação mais relacionada ao lazer, né? De a gente passear pela cidade, a gente se divertir. Normalmente, as crianças e os adolescentes estão mais nessa questão da patinação por lazer. Logo depois nós temos a patinação fitness, que está mais relacionada à questão da saúde, do emagrecimento, de trabalhar o corpo como um todo, tá? Depois nós temos o slalom, o vertical, o de velocidade, o downhill, que é de descer, né, aí as ruas, as ladeiras, tá certo? Nós temos a patinação artística e a urban, mais conhecida como freestyle, tá? Então, essas aqui são algumas modalidades da patinação e vale a pena conferir cada uma delas. E para vocês relembrarem mais características de cada uma dessas modalidades, acompanhem o vídeo a seguir. Muito bem, alunos, então vocês puderam ver aí novamente cada uma das modalidades, né, relacionada à patinação. Agora é só comprar o seu patins e aproveitar o que cada um deles, né, proporciona para os seus praticantes. Prosseguindo, vamos relembrar lá o outro esporte de aventura urbano que eu apresentei para vocês? Vamos lá então. Então, vocês lembram, se olharem esse personagem agora, que esporte é esse? Olha aí, ó, se equilibrando sobre uma fita. Esse aí é o slackline. Vamos relembrar um pouquinho sobre ele? Então, olha só. O slackline é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível de nylon ou
de poliéster. Ela é presa em 2 pontos fixos, onde são realizados movimentos em cima dela. Esses movimentos podem ser estáticos ou dinâmicos, ou seja, conter bastante movimento ou apenas o trabalho do equilíbrio mesmo. Vamos prosseguir? Olha só, como eu falei para vocês, o slackline está dividido em 2 exercícios, de acordo com o Huber e o Kendall. O movimento, que é o caminhar sobre a fita e fazer as manobras, como saltos e giros, e o estático, que é sentar, tentar um novo movimento, levantar um pé, está mais relacionada a trabalhar o equilíbrio mesmo. E como foi que surgiu o slackline? Tudo começou quando um grupo estava escalando aí um monte, E em certo momento eles não puderam mais escalar e eles fixaram aí uma fita de um canto para o outro, que era o equipamento que eles estavam usando naquele momento, e resolveram treinar o equilíbrio. E daí a gente já sabe o que deu, Eles começaram a mostrar isso para outras pessoas, as pessoas tomaram gosto e daí nasceu o slackline. E assim como a patinação, o slackline também tem várias modalidades. Vamos relembrar algumas delas? Então, nós temos o slackline mesmo, o longline, o highline, o waterline. O waterline está relacionado à questão da água, de a fita estar sobre a água. Nós temos o jump line, que é uma fita mais flexível, que é justamente para impulsionar mais o atleta. Nós temos o track line, o baseline, o short line e o yoga line. O yoga line, pelo nome já dá para a gente saber, É uma pose, ele anda sobre a fita e faz poses de yoga, tá bom? Então é uma forma também de praticar esta modalidade. E vamos relembrar os benefícios? Primeiro, vai prevenir lesões, vai melhorar a concentração, a consciência corporal, a velocidade de reação e coordenação, vai fortalecer os músculos do corpo, principalmente os membros inferiores e a região do abdômen, porque está ativado o tempo todo na hora da atividade, a gente está trabalhando a questão do equilíbrio. Vai desenvolver a paciência e capacidade de superar as dificuldades, tá? Isso vai ajudar os praticantes em todos os aspectos da vida. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre esportes urbanos de aventura, ou esportes de aventura urbano. E vamos relembrar aí como é que acontece o slackline? Vamos lá. Muito bem, então esse é o slackline. E vamos prosseguindo com o nosso momento de revisão, já chegando aí no nosso terceiro conteúdo. Já observem novamente, na nossa terceira aula nós falamos sobre o esporte como opção de lazer. Nós sabemos que isso vem crescendo cada vez mais, que nos momentos de lazer as pessoas decidem praticar um esporte e isso é muito bom, tanto para a questão da saúde física quanto para a da saúde mental também. Então vamos relembrar o conceito de esporte?
Então, ela é uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente visa a competição entre praticantes. Mas quando vai para a questão do lazer, né, essa questão de regulamento, de regras, ela se modifica um pouco. E o que seria o lazer? É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. Então, o esporte como opção de lazer está relacionado a essa questão do entreter, do recrear, do divertir. E vocês sabiam que é um direito nosso, assegurado por quem? Vamos ver? Pela Constituição de 1988. Está lá sobre os direitos sociais. Então, lá no artigo 6º diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vocês estão vendo aí que a palavra lazer, ela está numa cor diferente, justamente que é para mostrar para vocês que o lazer é um direito social de todos nós. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos direitos, justamente para reivindicar cada um deles. Por isso que é importante que seja investido aí em espaços públicos para que as pessoas possam se exercitar, seja no momento de lazer ou seja no momento onde realmente a pessoa, não, eu tenho que fazer exercício, certo? Lembrando que o esporte ele pode ser utilizado como meio educativo, né, que está relacionado às escolas, um meio de participação, que está relacionado ao lazer, e o meio de profissionalização, né, que está ali relacionado aos atletas de alto rendimento, tá bom? E então vamos ver aí algumas características do esporte como lazer. Observem aí. Ele é praticado no nosso tempo livre, ele está vinculado aos nossos interesses, às nossas possibilidades e motivações. Então não é algo que é obrigatório, e sim é algo que nós queremos fazer, tá bom? Outras características estão relacionadas à ausência de sistematização e padronização, não é nada sistematizado, né? Vai ser de acordo com a sua liberdade de escolha e não tem obrigatoriedade, como eu falei para vocês. Além disso, esse tipo de esporte como opção de lazer, a gente vai escolher, na maioria das vezes, aquelas atividades que nos integram com o meio ambiente, né? Que nos dão satisfação, né, que satisfaça aí a nossa vontade de estar em contato com o meio ambiente. E pode ser feito pela vida inteira. Basta que a gente escolha aquela que a gente tenha mais afinidade. Tá bom? Então vamos relembrar aí alguns esportes que a gente pode praticar em alguns ambientes, como praia, praças, clubes poliesportivos. Vamos relembrar? Muito bem, então vocês viram apenas algumas das atividades que a gente pode estar fazendo aí em cada um desses ambientes como opção de lazer. E assim como qualquer tipo de esporte, né, o esporte praticado como lazer, ele também traz benefícios para os seus praticantes. Vamos relembrar quais são? Então, aumenta a questão do convívio social, né? Você vai passar a conviver com mais pessoas, a conhecer pessoas novas, né? Trabalha a questão da autoestima, da disposição, vai diminuir a questão da ansiedade, vai melhorar o funcionamento da nossa memória, vai melhorar o nosso humor e também nos ajuda na questão do dormir, né? A gente dorme melhor. Então,
que dá para a gente concluir? Que fazer atividade física, fazer um esporte é importante, seja no momento de lazer ou seja num momento pré-determinado, é importante que a gente coloque o nosso corpo para se movimentar, certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado desse momento de revisão e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!